Trump mexe tarifas recíprocas em vários países ao redor do mundo, tá? Os países que vinham colocando tarifas sobre os Estados Unidos, o Trump resolveu lá devolver. Então ele pega lá a sua tabela e mostra para toda a imprensa ver. Então veja bem, essa decisão do Trump aí foi bastante preocupante para a economia mundial, né? A gente viu aí a bolsa caindo, o dólar caindo e o Bitcoin caindo. Ou seja, o mundo ficou em choque, né? Só que o pessoal fala aí é sobre esse tarifaço do Trump. A gente vai entender nesse vídeo por que ele fez isso, tá? E quais as empresas que ele está prejudicando, como ele impacta a vida das pessoas com esse tarifaço. É isso que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo. Pessoal, é importante falar que o motivo do Trump fazer esse tarifaço aí é justamente por causa da dívida americana. Tá certo que os Estados Unidos têm o menor juros do mundo, mas mesmo assim a dívida americana cresce ano após ano. Se a gente for olhar a dívida americana aqui, pessoal, tá em quase 36 trilhões, ou seja, 36 trilhões de dólares. É muito dinheiro. A gente vê também que a maior parte dos gastos da OTAN, quem banca é os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos eles têm muito gastos, apesar de ser a maior economia do mundo. Nós vemos também que após o Trump, só voltando aqui, né, sobre a dívida ainda, porque muita gente não entende a questão do tarifaço. É o seguinte, os Estados Unidos, eles produzem carros, vamos supor, eles produzem carros, fabricam os carros lá e querem enviar esses carros para o Brasil. Para esses carros entrarem aqui no Brasil, como tem uma tarifa alta, fica mais complicado. Então eles acabam vendendo menos aqui para o Brasil. Consequentemente, o brasileiro compra menos produtos dos americanos. Então, claro, se eles vão vender menos, eles vão perder ali a sua liderança comercial. Coisa que os Estados Unidos antes era líder, né? Tinha maior autonomia aí, maior liberdade comercial ao redor do mundo. Hoje, que a gente vê muitos carros aqui, estou dando um exemplo de carro, mas pode ser outra coisa também, que a gente vê muitos carros aqui é BYD, que são fabricados da China. Então o Trump está vendo que ele está perdendo essa liderança comercial ao redor do mundo. E isso deixa ele preocupado e ele começa a responder com as tarifas. Aí o seu produto vai entrar aqui, pois ele vai entrar aqui mais caro também. Consequentemente, os americanos também vão comprar menos produtos, já que o preço deles vão estar mais alto. Então essa é uma forma do Trump responder. E quando ele faz isso, quando ele anuncia essa resposta, nós vemos aí os impactos, né? Bitcoin despenca, as pessoas começaram a vender aí o Bitcoin, né? Com medo dessa incerteza no mundo. Praticamente, pessoal, é uma guerra comercial, tá? A gente está quase entrando na guerra comercial aí. O dólar fecha 5,62 e tem menor valor em 6 meses. E isso também fez a bolsa brasileira cair um pouco, tá? Como as bolsas do mundo todo também caíram após esse tarifaço aí do Trump. E claro, quando as moedas do mundo caem, algumas ações caem, quem se valoriza? Ele, o ouro. As pessoas, os bancos centrais começaram aí a comprar ouro. Se eu não me engano, o presidente do Tesouro americano, ele falou para os países não devolverem essa retaliação, né? A gente vê que o Trump taxou alguns países, inclusive o Brasil. Por exemplo, quando a gente vê aqui nessa tabela de taxações, esses números que estão em amarelo é o que os Estados Unidos devolveu aí a taxação. Por exemplo, o Brasil taxa os Estados Unidos em 10%. E os Estados Unidos devolveu essas tarifas em 10% também. Ou seja, tá baixo, porque o Brasil taxa os Estados Unidos não é só 10% não. Não sei quem foi que botou esses 10% aqui de tarifas. É muito maior, tá? E os Estados Unidos devolveu aí nesses 10%. Se eu fosse o Lula, eu nem reclamava não, eu ficava na dele. Né, porque está baixo em comparação a outros países. A gente vê aqui que a China, né, juntando essas tarifas anunciadas com a que já tinha, a China está com uma tarifa aí, tem que enfrentar de 54%, ou seja, é muito alta. E a gente também vê que uma empresa que se prejudicou bastante foi a Nike e a Adidas. Por que a Nike e a Adidas? Ora, a Nike e a Adidas, elas têm os seus produtos fabricados no Vietnã.
Ou seja, eles são fabricados lá, eles são produzidos lá e são vendidos para os Estados Unidos. Então os americanos compram muito Nike e Adidas. Agora com esse tarifaço do Trump, os produtos vão entrar nos Estados Unidos mais caro, então as pessoas vão comprar menos Nike e Adidas lá. Esse tarifaço do Trump fez as ações da Nike cair em 4%. Ou seja, para você ver como a voz de um presidente importante mexe com a economia mundial, né? Como afeta várias economias aí. Então o Trump, ele tá querendo responder, né? Tá querendo responder criando esse jogo aí das tarifas, porque ele acha que através desse jogo das tarifas, não é defendendo, mas ele acha que, na opinião dele, isso vai melhorar a economia americana e ele quer colocar os Estados Unidos no topo da liderança comercial novamente. Então esse é o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que a gente fala sobre política e economia.